Oi, aqui é o Pastor Miguel e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos falando sobre a implantação de células na igreja local. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo dessa série, volte aqui no meu canal, assista o primeiro para depois assistir esse. No primeiro vídeo nós falamos sobre o coração do pastor e o compartilhamento da visão para a liderança. O segundo passo para você começar a implantação é investir e organizar o sistema de ensino e treinamento da sua igreja. Antes de abrir as reuniões de células, você precisa começar a passar o conteúdo da visão celular para a sua igreja. Você já compartilhou com as suas lideranças, agora você vai começar a compartilhar com a igreja, inserir isso na rotina, na vida da igreja. E aí nós temos duas diferenças aqui. A igreja que ainda não tem uma escola bíblica e a igreja que já tem a escola bíblica. O melhor jeito de você fazer isso é você começar inserindo pelo menos duas classes de crescimento e de treinamento, que é a escola de discípulos e a escola de líderes, ou curso de discípulos ou curso de líderes. Eu mesmo produzo esse material e tenho ele disponível para venda na minha loja online com entrega para todo o Brasil, frete incluso. O que você vai fazer? Se você não tem escola bíblica funcionando, você vai aproveitar essa oportunidade para começar uma escola bíblica. Porque a existência da escola bíblica no trabalho de célula é fundamental. Não tem como você trabalhar com células sem ter uma escola bíblica ativa na sua igreja. Preste atenção no que eu estou falando agora. Até mesmo no início do trabalho da visão celular, lá pelo meados de ano de 2000 no Brasil, algumas pessoas acharam que o início do trabalho de células ia acabar com a escola bíblica. E ao longo do tempo provou-se o contrário. A célula e a escola bíblica são dois trabalhos interdependentes, porque a escola bíblica envia novos líderes para as células e as células enviam novos alunos para a escola bíblica. Então, antes de começar as células, você precisa inserir a escola bíblica. E isso já vai começar a fazer você pensar na rotina semanal da sua igreja. É importante que você tenha um dia de ensino, um dia dedicado para a escola bíblica. Se você é um pastor novo, numa igreja nova, que ainda não tem escola bíblica, escolha um dia da semana, mesmo que isso precise fazer uma alteração na agenda semanal, e comece pelo menos essas duas classes. A escola de discípulos é um curso para novos convertidos, pessoas que estão chegando agora, que precisam aprender os primeiros princípios da fé cristã. Nesse curso, nessa revista que eu disponibilizo, o aluno vai aprender quem é Jesus, quem é Deus, o que é a Santa Ceia, o que são dízimos e ofertas, os primeiros princípios da vida cristã. Então você vai olhar para a sua igreja e vai conduzir as pessoas que são novas na fé, que estão chegando agora. E depois, quando você realmente começar os pequenos grupos vão começar a batizar pessoas, e essas pessoas, depois do batismo, ou até mesmo antes, vão ser inseridas nesse curso de discípulos, onde elas vão começar a aprender a ser um crente, a ser um cristão. E a outra classe é a escola de líderes. Se você está no momento da implantação, provavelmente você já tem uma liderança, como nós falamos no vídeo anterior, e essa liderança atual, essa liderança que você está começando a formar, que você percebe que eles já têm uma maturidade cristã, não precisa eles passarem por um curso dos primeiros passos, porque eles já conhecem, então você vai começar com eles a escola de líderes. E aí, se você fizer isso no mesmo dia na semana, na sua igreja, se você tiver 2 espaços, coloque alguém para dar aula na escola de discípulos, um cristão maduro, um pastor auxiliar, um líder que possa ensinar esses primeiros passos para esses alunos novos na fé. E você, pastor, ou você que está implantando, seja o professor da classe de líderes. Nesse material da classe de líderes que eu disponibilizo para venda, aí já tem um conteúdo mais específico sobre a visão celular e sobre o caráter de um líder. Não quer dizer que todo mundo que vai fazer o curso de líderes vai se tornar um líder de célula, mas ele vai se tornar parte da liderança da igreja, porque não é só um curso sobre células, é um curso sobre liderança. Ele vai aprender sobre trabalho em equipe, sobre autoridade espiritual, sobre submissão, sobre obediência. É um curso para a formação de líderes. Então, de repente, ele não vai se tornar um líder de célula, mas ele vai estar na base de uma célula, vai ser um vice-líder, um colaborador, um anfitrião, ou até mesmo um líder na igreja, líder do louvor, líder de crianças, líder do diaconato ou qualquer outra liderança que possa acontecer, ok? Desse modo, implantando essas duas classes, você vai começar a sistematizar um processo de formação de liderança e de edificação na sua igreja.
A partir do momento que você finalmente abrir os pequenos grupos, essas pessoas que vão começar a ser batizadas e vão começar a chegar na igreja, elas já vão ter um caminho para trilhar. Elas vão primeiro passar pelo curso de discípulos e depois passar pelo curso de líderes. Eu vou parar por aqui porque é o que a gente precisa saber a princípio sobre educação, mas depois eu ainda vou gravar um outro vídeo falando melhor sobre como você vai dar seguimento para o sistema de ensino. Se você já tem uma igreja grande, ativa, com membros e até mesmo com uma escola bíblica ativa, que pode estar funcionando num sistema geralmente tradicional, de classes de homens, de mulheres, de faixas etárias, de jovens, de adolescentes, você simplesmente vai conversar com o seu diretor de escola bíblica e inserir dentro dessa escola bíblica que já existe a escola de discípulos e a escola de líderes, que serão classes dessa escola bíblica que já existe. E aí você vai deixar tudo misturado. Não separe a escola de discípulos e a escola de líderes da escola bíblica que você já tem. Coloque essas duas escolas ou essas duas classes como classes da escola bíblica que você já tem. E é bom que você insira a escola de discípulos num padrão. Por exemplo, você já tem uma escola bíblica de homens, de mulheres, de jovens, já tem um dia definido onde tudo isso acontece, já tem os materiais, já tem as revistas. A única coisa que você vai fazer é padronizar que todo mundo entra nessa escola bíblica pela classe de discípulos. Quando a pessoa batiza, ao invés de ir direto para a classe de jovens, ou para a classe de mulheres, ou para a classe de homens, de adultos, primeiro ela vai passar pela classe de discípulos, que é uma classe heterogênea, com homens, com mulheres, com jovens, com os adultos, com os casados ou solteiros, onde todas as pessoas terão primeiro conhecimento dos primeiros passos na fé, para depois ela passar para a classe de líderes e depois ficar para sempre na escola bíblica, nas classes de faixas etárias ou em qualquer outro tipo de organização que você tem aí na sua escola bíblica que já existe, ok? Então, bastante atenção. Antes de começar a abrir células, antes de jogar as pessoas para liderar uma célula, para abrir a casa delas, comece um processo de educação, de ensino, de edificação e de treinamento. Tenha isso bem organizado na sua igreja e pegue a membresia atual, pegue a liderança atual e insira eles nesse padrão que você está criando. Nesse primeiro momento, vai ter várias adaptações, pessoas que até mesmo não vão entender, você vai ter que fazer alguns encaixes, analisando caso por caso, mas é importante que esse padrão seja criado, porque você está criando um padrão para o futuro, quando começarem a vir as novas pessoas que chegarão dos pequenos grupos e das células. Se você tiver mais dúvidas a respeito, comente aqui embaixo desse vídeo. Eu vou deixar o link aqui também da minha loja online, onde você pode consultar esses materiais e também ver outros materiais de escola bíblica, de cursos capacitadores que eu tenho disponível para venda, com entrega para todo o Brasil e o frete já está incluso no valor da apostila, ok? Se você tiver interesse também num treinamento presencial na sua igreja, na sua cidade, nós podemos alinhar isso, posso levar o material e tudo vai de a gente conversar, ok? Qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Que Deus te abençoe o trabalho que você está fazendo na sua igreja, a sua liderança e até o futuro.